Há famílias que carregam em seu nome mais do que simples lembranças. Algumas carregam sombras tão antigas que parecem vivas, espreitando cada geração como se aguardassem o momento certo para se revelar. Em vilarejos afastados, onde a noite chega mais cedo e o silêncio é profundo bastante para parecer um aviso, histórias assim nunca morrem. Elas apenas repousam, esperando para serem contadas novamente, como ecos de algo que se recusa a desaparecer. E, entre essas histórias, existe a da família von Hartmann, cuja trajetória atravessa o tempo como uma ferida aberta, sangrando sofrimento desde meados de 1900. Naquele período, quando o mundo parecia engatinhar entre avanços e medos, um mal silencioso se infiltrou na vida deles, moldando destinos, destruindo lares e criando um rastro de acontecimentos tão perturbadores que, ainda hoje, quem ousa revisitar esse passado sente um calafrio que nenhuma luz consegue dissipar. Esta não é apenas uma narrativa de perdas, é o relato de uma maldição que se ergueu sobre cada parede, cada voz e cada madrugada vivida por essa família, e que talvez nunca tenha realmente partido. A família von Hartmann morava em uma fazenda isolada no interior, cercada por florestas densas e terras herdadas por gerações. O patriarca, Emil, era um homem rígido, moldado pela dureza do campo e pela crença de que nada na vida vinha sem sacrifícios. Sua esposa, Helga, era conhecida pela serenidade, embora seus olhos frequentemente demonstrassem uma melancolia que ninguém sabia explicar. Eles tinham 3 filhos: Anneliese, a mais velha, sensível e inteligente; Otto, um garoto quieto, que preferia ouvir a falar; e Greta, a caçula, sempre vista brincando sozinha como se conversasse com presenças que os outros não percebiam. A vida na fazenda seguia um ritmo previsível, mas tudo começou a mudar quando Emil comprou um terreno vizinho que havia pertencido a uma família desaparecida décadas antes. Os moradores da região diziam que aquele lugar devia ser deixado em paz, pois não tinha sido abandonado, tinha sido evitado. Mas Emil, cético e orgulhoso, ignorou os alertas. A partir da primeira noite após a compra, a atmosfera na casa mudou. Portas rangiam mesmo fechadas, passos ecoavam quando todos já dormiam. Pior ainda, Greta começou a acordar falando sobre os rostos que esperam na sala antiga. No início, Emil acreditou que tudo não passava de imaginação infantil, mas Helga começou a notar comportamentos estranhos. Objetos mudavam de lugar, pratos surgiam quebrados no chão sem que ninguém tivesse ouvido queda alguma, e o vento parecia soprar com murmúrios, como se carregasse palavras. Foi então que Anneliese, ao estudar documentos antigos guardados no porão, encontrou papéis descrevendo a família que antes morava no terreno recém-comprado. Eram os Richter, conhecidos por práticas espirituais incomuns e por um acontecimento trágico. Todos teriam desaparecido durante um eclipse solar, deixando para trás uma casa vazia e marcas nas paredes que ninguém conseguia explicar. Os registros mencionavam rituais, símbolos e a crença de que a família havia tentado se comunicar com algo além da compreensão humana. Algo que, segundo rumores, havia respondido. Conforme Anneliese lia em voz alta partes do diário que encontrou, um som ecoou pelo porão, como unhas arranhando madeira. Assustada, ela fechou os papéis imediatamente, mas já era tarde. Aquele ato simples pareceu despertar uma presença que estava adormecida, faminta por atenção. Naquela noite, Otto foi o primeiro a sentir os efeitos diretos da presença que agora rondava a casa. Ele começou a ter pesadelos tão vívidos que acordava sem conseguir respirar, sempre repetindo que havia uma figura parada ao lado da cama, observando-o com olhos que não pareciam humanos. Helga tentou confortá-lo, mas até ela passou a ter visões, reflexos distorcidos nas janelas, sombras se movendo onde não havia luz e um sussurro feminino que repetia a mesma frase: "A troca precisa continuar". O comportamento de Greta também piorou. A menina ficava horas encarando o nada, como se estivesse ouvindo alguém, até que começou a falar frases que não deveriam pertencer a uma criança. Eles querem o que foi prometido. A fazenda, antes um lugar de rotina, tornou-se um palco de tensão permanente. Emil, tentando reverter a situação, chamou um padre da região para abençoar a casa. Porém, assim que o religioso cruzou a porta, sua expressão mudou. Ele disse que havia algo antigo ali, algo que jamais deveria ter sido tocado.
Mas antes que pudesse continuar, o crucifixo em sua mão quebrou sozinho, como se recusasse permanecer naquele ambiente. Desesperado, Emil começou a investigar por conta própria. Vasculhou a casa dos Richter, agora tomada pelo mato e pelo silêncio, e encontrou símbolos gravados nas paredes, todos girados na mesma direção, como se indicassem movimento. No centro da sala principal, havia um círculo negro queimado no chão, como marca de um ritual interrompido. Ele também encontrou o que parecia ser um altar, onde estava um diário repleto de desenhos de rostos alongados, bocas abertas em gritos e olhos vazios. No final das anotações, a última frase chamava a atenção: a maldição precisa de sangue para continuar seu ciclo. Ao voltar para a própria casa, Emil encontrou Helga caída, com marcas de mãos nos braços, como se tivesse sido segurada com força. Ela dizia que a presença agora andava pela casa sem se esconder, aparecendo nos cantos e observando todos com uma paciência cruel. A partir daquele momento, o pânico se instalou definitivamente. Portas batiam sozinhas, velas se apagavam mesmo sem vento, e durante a madrugada, todos ouviam passos pesados percorrendo o corredor. Greta, a mais vulnerável entre eles, começou a mudar fisicamente. A menina parecia mais pálida, falava com voz rouca e chegava a repetir frases inteiras em idiomas desconhecidos. Certo dia, foi encontrada dentro da antiga casa dos Richter, sentada no centro do círculo queimado e completamente imóvel, como se estivesse em transe. Anneliese correu até ela, mas, ao tentar tocá-la, sentiu algo frio e pesado empurrar sua mão para longe. Greta olhou para ela e sussurrou: "Não interrompa. Eles ainda estão ouvindo." A família percebeu então que a presença não queria apenas atormentar, ela queria tomar. E começaria pela criança. A partir desse dia, as noites se tornaram uma tortura. Otto dizia ouvir o nome de Greta sendo chamado do lado de fora, sempre com a mesma entonação, como se fosse a voz da mãe. Helga chorava silenciosamente, sentindo-se incapaz de proteger os filhos de algo que não entendia. Emil perdeu o controle por completo, tentando vigiar todos ao mesmo tempo, mas era inútil. A casa estava cercada por algo que não tinha corpo nem limites. Quando o eclipse anunciado para aquele ano se aproximou, o mesmo fenômeno que marcou o desaparecimento dos Richter, os acontecimentos na fazenda se intensificaram. Na véspera do eclipse, Greta desapareceu novamente. Todos procuraram por horas, até encontrarem pegadas pequenas indo em direção ao terreno amaldiçoado. O céu parecia mais pesado, e a floresta estava silenciosa demais, como se estivesse observando. Ao encontrarem a menina perto da casa antiga, Greta estava cercada por sombras que pareciam se mover como fumaça, contorcendo-se ao redor dela. Anneliese gritou, correndo em sua direção, mas uma força invisível a arremessou contra uma parede. Emil tentou avançar, mas sentiu mãos geladas segurando suas pernas. As sombras começaram a se erguer, formando figuras humanoides que tremulavam como se estivessem presas entre dois mundos. E então, Greta falou com voz dupla, ecoando como se duas pessoas usassem o mesmo corpo. A troca deve ser completada. O ciclo não pode parar. Quando o eclipse começou, o sol sendo devorado pela sombra da lua, as figuras ao redor de Greta ficaram mais definidas. Rostos alongados, bocas abertas demais, olhos afundados que brilhavam como brasas. Otto tentou puxar a irmã para longe, mas uma das entidades segurou sua mão, deixando queimaduras profundas que escureceram instantaneamente. Helga, em desespero, começou a rezar, mas sua voz foi engolida por um vento ensurdecedor que surgiu de dentro da casa dos Richter. Emil, então, fez algo inesperado. Entrou no círculo queimado e confrontou a presença, gritando que ele aceitaria a troca no lugar da filha. O vento cessou. As figuras pararam de se mover. Por um instante, o silêncio tomou tudo. Então, uma das sombras aproximou-se de Emil, tocando seu peito. Seu corpo se arqueou, seus olhos ficaram brancos, e, em seguida, ele caiu, completamente imóvel. As sombras recuaram lentamente e desapareceram com o fim do eclipse, deixando apenas o som do choro de Helga e o silêncio absoluto da floresta. A partir daquele dia, a fazenda nunca mais foi a mesma. Greta voltou a si, mas parecia distante,
como se parte dela tivesse sido levada para algum lugar obscuro. Otto cicatrizou fisicamente, mas nunca mais falou, seus olhos sempre fitavam algo que ninguém podia ver. Annelise carregava a culpa, acreditando que ler os documentos antigos havia despertado tudo. Helga, agora viúva, sentia a presença do marido na casa, mas não como um espírito protetor, era como se algo tivesse tomado sua essência. Com o tempo, a família foi se desfazendo. Annelise mudou-se para longe, levando Greta com ela, enquanto Helga permaneceu na fazenda até desaparecer misteriosamente anos depois, deixando apenas marcas de mãos nas paredes, iguais às que a haviam agarrado no passado. Otto foi internado em um sanatório, onde desenhava incessantemente as mesmas figuras sombrias que viram no eclipse. E, desde então, a fazenda foi evitada por todos, sendo considerada um lugar onde o tempo se dobra e as sombras observam. Com o passar das décadas, relatos sobre a fazenda amaldiçoada começaram a circular entre viajantes, historiadores e curiosos. Alguns diziam ver luzes acendendo sozinhas dentro da casa abandonada. Outros afirmavam ouvir vozes infantis chamando seus nomes quando passavam perto da floresta. Um caçador jurou ter visto uma menina de tranças, extremamente pálida, olhando pela janela no meio da noite, uma descrição idêntica a Greta, embora ela tivesse desaparecido há muito tempo. Os poucos corajosos que entraram na casa descreveram a sensação de serem observados por algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Muitos saíam correndo antes mesmo de cruzar o corredor principal, alegando ouvir passos atrás deles. A maldição dos Richter parecia ter se fundido à dos von Hartmann, gerando algo ainda mais poderoso e faminto. Até hoje, ninguém ousa permanecer ali após o pôr do sol. E quem tenta, garante que sombras se movem onde não deveriam, ouvindo atentamente cada respiração, cada batida do coração, como se estivessem esperando pela próxima troca. Assim, a história da família von Hartmann se torna mais do que um relato antigo. É um lembrete inquietante de que algumas marcas não pertencem apenas ao passado. Elas ecoam através do tempo, esperando pela próxima voz que ousar contar o que nunca deveria ter sido desenterrado. Porque certas famílias carregam sombras que não se desfazem, maldições que não se quebram e pactos que não admitem interrupção. Os Richter desapareceram tentando controlar algo que os consumiu. Os von Hartmann foram arrastados para o mesmo abismo apenas por cruzar o caminho errado. Talvez, em algum ponto da escuridão que envolve aquele lugar esquecido, as duas linhagens ainda coexistam, presas a um ciclo que ninguém conseguiu parar. E, quando alguém novo se aproxima, as sombras observam com a mesma paciência fria que sempre tiveram, esperando a próxima oportunidade para se manifestarem. Porque, no fim, algumas famílias realmente não têm um passado bonito, e algumas maldições nunca terminam, apenas mudam de hospedeiro.